Olá, primeira série, tudo bem? Hoje nós vamos ter duas aulas no conteúdo de Química, serão as aulas 14 e a aula 15, ok? Então vamos iniciar com a aula 14, que vai ter como temas conceito de propriedade periódica e comparando raios de átomos aos de íons. Então vamos começar com os conceitos da propriedade periódica. Então nós temos que lembrar que aqui nós estamos trabalhando com a tabela periódica, correto? Então, na tabela periódica, os grupos eles reúnem elementos com semelhanças no comportamento químico. Então, quando vimos lá atrás alguns dados da tabela periódica, já passei para vocês essas informações, né? Que os químicos organizaram tanto em período como em grupos os elementos que possuíam determinadas semelhanças em seus comportamentos químicos e físicos, certo? Então, quanto às propriedades físicas, há uma tendência a que variem de forma gradativa. O que seria essa forma gradativa? Uma forma que nós conseguimos, através da sua localização na tabela periódica, dar determinadas informações. Então, aqui vocês irão ver duas propriedades dos elementos químicos que são consideradas propriedades periódicas, que são relacionadas, primeiro, ao raio atômico e também sobre a energia de ionização. Tá? Esse raio atômico, depois nós vamos ver também, já na segunda parte dessa aula 14, ele também vai falar um pouquinho sobre fazer uma comparação do raio do átomo com o raio do íon, ok? Então vamos começar. Nos grupos, então lembrando, o que é os grupos? A classificação em colunas, tá? Então nos grupos, o valor do raio atômico aumenta de cima para baixo. Então vamos imaginar aqui, vamos esperar aqui. Então vamos imaginar que o grupo 1. Então no grupo 1 nós temos aqui, ó, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio e césio. Então, quem é o maior? Se vocês verificarem, o césio. Por quê? Porque ele está embaixo. Então, uma propriedade periódica que nós temos com os elementos é que os que estão mais em cima, os que estão mais em cima, eles são sempre menores do que está embaixo. Lembrando, gente, no mesmo grupo, você não pode comparar, por exemplo, do grupo 1 com do grupo 2, aí já não pode, certo? Do grupo 1 com do grupo 17, não pode. Então, no mesmo grupo, um abaixo do outro, o que está abaixo sempre vai ser maior do que o que está acima, tá bom? E nos períodos, que são as linhas, então na mesma linha, ele diminui da esquerda para a direita. Então, os da esquerda vão ser maiores do que os da direita. Por exemplo, vamos pegar essa linha aqui, ó. Potássio, cálcio, galho, germânio, arsênio, selênio, bromo e criptônio. Certo? Olha lá, ó. Quanto mais vai para a direita, é a mesma linha da tabela periódica, tá, gente? Então, aqui são os elementos da tabela, na mesma linha, mesma coluna. Então, aqui, ó, quanto mais vai para a direita, vocês podem perceber que menor o átomo vai ficando. Então, o criptônio, que é o último, é bem menor do que o potássio, que é o primeiro. Certo? Mesma coisa, você não pode comparar o da esquerda à direita com elementos de outra linha. Por exemplo, você não pode pegar aqui o astato, que está aqui embaixo, e comparar com o lítio, que está aqui em cima. Certo? Não tem. A propriedade periódica ela vale para a mesma coluna e para a mesma linha. Então, de novo, na mesma coluna, de cima para baixo, aumenta. Período, esquerda para a direita, diminui. Tá bom? O raio atômico, então é isso que nós estamos verificando. A medida corresponde à distância entre o núcleo, diminuto em relação ao átomo como um todo, e o elétron mais externo. Só que isso, a distância do núcleo do elétron, ele é impossível de determinar. Não tem como. Então, qual a forma que é determinável? Como que os cientistas como que eles fazem na prática a medida do raio atômico?
Então, na prática, como que é determinável a distância entre dois núcleos vizinhos relacionado com o nível de interação entre átomos de uma substância simples? Então, se considerarmos uma molécula composta de dois átomos idênticos, o raio atômico ele vai ser igual a metade do valor da distância entre os núcleos. Então, entre um núcleo e o outro é um valor inteiro. A metade desse valor é o raio. Ok, gente? Então, não é entre um núcleo e outro apenas. É entre um núcleo e outro dividido por 2. Ok? Vamos ver então agora uma outra propriedade periódica chamada de energia de ionização. Tá? Então, medida em eletrovolt, a energia de ionização é uma propriedade periódica que corresponde à energia mínima necessária que deve ser fornecida para que um mol de átomo ou mol de íon, isolado em fase gasosa, perca um mol de elétron. Então, como assim? O que é, professor? Não entendi. Então, a energia de ionização é quanto de energia vai ser necessária para retirar vamos dizer assim, um elétron de um átomo. Ok? Um mol de um elétron de um mol de átomo. Então, retirando isso, nós devemos fornecer uma energia. Então, vamos ver algumas informações aqui. Ó. A primeira energia de ionização é a energia necessária para remover o primeiro mol de elétron. Então, você vai remover um mol de elétron. É a primeira energia de ionização. Você quer remover o segundo mol. Então, você vai usar a segunda energia de ionização. Tá? E olha lá. Ó. A segunda energia de ionização é a energia necessária para remover o segundo mol de elétron. Então, você tem a terceira energia de ionização. Você vai remover o terceiro elétron, tá bom? A primeira é sempre menor do que a segunda, que é menor do que a terceira, e assim sucessivamente. Então, gente, quer dizer o quê? Quanto mais elétron você tira, maior vai ser a energia para você tirar o próximo. Você tem que tirar a mesma quantidade que você retirou no primeiro e mais um pouco para poder remover do segundo. Você vai ter que tirar a mesma quantidade que tirou no segundo e mais um pouco para retirar do terceiro. Então, por isso que é muito difícil haver a retirada de vários elétrons ao mesmo tempo em determinados átomos, porque alguns vão possuir energia de ionização muito grandes, tá? Isso se dá porque, com a perda de elétrons, o íon fica cada vez mais positivo e, portanto, passa a atrair os elementos com mais força. Então, como vai ficar mais cargas positivas do que negativas, positivas acabam atraindo mais as cargas negativas e isso vai trazer uma maior força para o átomo, né, segurando os elétrons para si. Então, aqui nós temos no livro de vocês uma medida, né, uma forma que foi medida, um gráfico com a primeira energia de ionização de alguns elementos. Então, aqui ele mostra que sobe, depois desce, sobe, depois desce. Então, basicamente, que forma essa figura aqui, ó, de subir, descer, subir, descer, subir e descer. Subir, descer, subir, descer, subir e descer. Então, basicamente, ele mostra que forma essa figura sempre. Mas nós temos uma forma mais fácil de verificar essa propriedade periódica. O livro de vocês não diz, mas eu vou mostrar para vocês, tá? A energia de ionização ela é maior da esquerda para a direita na tabela periódica e também maior de baixo para cima. Então, essas são as energias de ionização, tá bom? Beleza? Então, agora vamos fazer uma comparação de raios de átomos com os raios de íons. Então, vamos lembrar algumas informações que nós já vimos antes. Quando um átomo se transforma em íon, seu raio é alterado. Então, ele vai ficar ou maior ou menor. Assim, o cátion Ca2+, que é o íon cálcio, ele é menor que o átomo neutro de cálcio. Então, vamos analisar um pouquinho. Então, primeiro, o átomo de cálcio normal, ele vai ter 4 camadas, né? Então, na primeira camada, 2 elétrons, 8, 8 e 2 elétrons. Quando ele perde 2 elétrons, ele vai ficar o cálcio 2+. Professor, se ele está perdendo, por que está 2+? Já expliquei na aula passada, vamos lembrar, tá? Ele está perdendo cargas negativas, por isso que a carga positiva sobe, tá bom? Então, perdeu 2 elétrons, carga 2+. E os 2 elétrons, eu já falei para vocês também, qual é a camada? Sempre da última, da camada mais externa.
É só você lembrar assim, quero pegar uma laranja, quero tirar a semente. Tem como eu tirar a semente sem passar pela casca? Não tem. Primeira coisa, quando você enfia a faca, você vai pegar na casca. Ou seja, a parte mais externa, mais de fora. Então, nesse caso aqui, deixa eu pegar a caneta colorida. Hidrográfica. Nesse caso aqui, nós temos 4 camadas. Qual a camada que vai ser atingida? A última. Perdeu 2 elétrons, então vai perder daqui. Tanto é que aqui nós temos o íon cálcio. Íon cálcio 2+. Olha lá, ele em vez de 4, ele vai ter só 3 camadas. Então, por isso também, isso daqui é bem fácil de entender, gente. Se ele perder o elétron, ele pode perder uma camada. Se ele perdeu a camada, ele vai ficar menor. Ok? Então, entre o átomo e o íon positivo, o átomo sempre vai ser maior, tá bom? O raio do átomo. Aí tem a explicação. Cálcio 2+, tem uma camada eletrônica a menos do que o cálcio. Um cátion é sempre menor que o átomo correspondente. Tá bom? Era a explicação que já dei no slide passado. Próximo. Aqui nós vamos ver outro exemplo já relacionado ao recebimento de elétrons, tá? Olha lá. Com o aumento do número de elétrons na última camada, ocorre uma repulsão maior entre eles, o que resulta em um raio maior. Um ânion é maior do que o átomo correspondente. Então, vamos ver o caso do cloro. 2, 8 e 7. Ele ganhou um elétron, ficou 2, 8 e 8. Mas, professor, ele continua com 3 camadas, tá certo? Por que ele é maior? Por que aqui da direita é maior que o da esquerda? Então, aqui, gente, a gente tem que ir para a química. Vamos pensar o seguinte, tem um elétron a mais. Se tem um elétron a mais do que a carga positiva, então os elétrons eles começam a se afastar um do outro. Como ele se afasta, ele acaba crescendo. Entenderam? Então, nesse caso aqui, o que vai explicar é que vai acontecer uma repulsão. Então, repulsão é que um se afasta do outro. Aí, ele se afastando, ele acaba ficando um átomo maior. Ok? Não é que ele vai ganhar uma eletrosfera, não. No caso, vou voltar aqui para o caso do cálcio. No caso do cálcio, eles perderam uma eletrosfera, né? Era 4, ficou 3. No caso de ânions, não vai acontecer isso. Eram 3, continuou 3. Só que aumentou aqui, um elétron na última camada, tá, gente? Mais uma vez lembrando, sempre é na última camada que vai haver as alterações. Espécies químicas de elementos distintos que possuem o mesmo número de elétrons, ou seja, isoeletrônicas, têm raios diferentes porque a força de atração que o núcleo de um átomo de carga positiva exerce sobre cada elétron é tanto maior quanto maior for a carga nuclear. Ou seja, quanto mais prótons houver no núcleo de um átomo, mais seus elétrons se aproximam deles, fazendo com que o raio da espécie se torne menor. Então, nesses casos aqui, nós vamos ver, vamos focar primeiro aqui no número de elétrons. Então, aqui no número de elétrons, se vocês verificarem, todos têm 10. Ficou feio o desenho, mas vai ficar assim mesmo. Todos têm 10. Deixa eu fechar aqui em cima. Todos têm 10. Mas aqui é o alumínio 3+, ou seja, ele perdeu 3 elétrons. Aqui é o magnésio 2+, ou seja, o magnésio perdeu 2 elétrons. Aqui é o sódio mais, o sódio perdeu um elétron. Aqui é o neônio e aqui é o fluoreto. Então é menos, quer dizer que ganhou um elétron. Então por que todos têm a mesma quantidade de elétron? Então alguns porque perderam, né? Perdeu 3, perdeu 2, perdeu 1. E o outro porque ganhou 1. Então eles acabaram por coincidência ficando com a mesma quantidade de elétrons. Professor, mas eles não têm o mesmo tamanho. Olha aí, o alumínio é bem menor do que os outros e o fluoreto é bem maior do que os outros. Por quê? Então, aqui o que vai mandar é o que nós temos que considerar é a quantidade de prótons. Acho que nem vai dar essa primeira aqui, tá, gente? Acho que não deu de ver. Esse primeiro, a quantidade de prótons. Então, se vocês verificarem, deixa eu pegar outro ponteiro. Se vocês verificarem,
Vamos verificar a quantidade de prótons. Alumínio tem 13. Então, tem mais prótons do que elétrons, que são 10. Então, o que vai acontecer? Os prótons vão puxar o elétron, então ele vai acabar ficando pequeno. Aqui tem 12 e aqui tem 10. Aí vem a pergunta, quem puxa mais? Contra 10, os dois são contra 10. O 13 ou o 12? 13 puxa mais do que o 12. Aqui é a mesma coisa, ó, 11 e 10. Então, quem puxa mais? O 13 vai puxar mais que o 12 e o 12 vai puxar mais do que o 11. Então, por isso que eles acabam sendo menores. E o sódio, aqui, o sódio acaba sendo maior que esses. O caso do neônio, ó, são 10 e 10. Então, aqui está equilibrado. Então, esse daqui é o tamanho real do neônio. Ele não está nem com mais nem com menos elétrons do que o normal. Já o fluoreto, aqui a gente já viu lá atrás, né? Porque ele está com um elétron a mais. Olha lá, ó. Ele tem 9 prótons e 10 elétrons. Então, um elétron a mais acaba tendo a repulsão eletrônica, deixando os elétrons um mais longe do que o outro, o que vai aumentar o raio do íon. Ok? Então, aqui nós podemos ver a diferença relacionada a átomos diferentes que possuem a mesma... átomos e íons, né? Diferentes que possuem a mesma quantidade de elétrons. Vamos iniciar, então, a aula 15, agora, que é relacionada aos dois grandes grupos, os metais e não metais. De acordo com um conjunto de propriedades, que é a condutibilidade elétrica, a condutibilidade térmica, por exemplo, os elementos podem ser classificados em metais e não metais. Então aqui, gente, eu estou utilizando a tabela periódica de vocês, que está no livro de vocês, tá? E relaciona aqui todos os elementos da tabela periódica em duas cores. Então esses todos que estão em marronzinho, cor laranjadinho, não sei como vocês chamam, são classificados como metais. E os que estão de verde são os não metais. Então, lembrando aqui, ó, o hidrogênio está pertinho do laranja, mas ele é verde. Tá, gente? Então, o hidrogênio é não metal. Professor, o que tem esses daqui com a letra B? Boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Por que eles estão com esses daqui? Então, esses daí, que estão mostrando a letra, antes eles eram classificados como semimetais. Então, se vocês pegarem uma tabela antiga, bem antiga, vocês vão ver que eles não têm apenas duas cores, eles podem ter 3. Com esses daí, colocando como significado os semimetais. Então, os semimetais, eles tinham antes uma classificação dizendo que eles pareciam um pouco com metais e um parecido um pouco com os não metais. Só que aí, atualmente, só existe essa classificação, tá, gente? De metais e não metais. Então, aqui bem melhor. Então, uma tabela bem maior. Então, os metais de laranjados, não metais de verde. Então, vamos falar um pouquinho sobre as características de cada um deles, tá? Começando com os metais. Então, primeiro, são bons condutores de eletricidade. Então, por isso que os metais são utilizados para fazer fios elétricos, principalmente o cobre, né, que é mais barato e ele tem uma condutibilidade muito boa para a eletricidade. Eles apresentam brilho e cor. Então, normalmente esse brilho, essa coloração é relacionada ao cinza, normalmente, só que devemos lembrar que tem exceções, tá? Então, por exemplo, o cobre, ele é a coloração acobreada, né? Um marrom brilhoso. E o ouro, uma coloração dourada, que é um amarelo brilhoso, certo? Então, esses são exceções, o cobre e o ouro. Eles são bons condutores de calor, então, por causa disso, o alumínio, né? Ele é utilizado para fazer panelas. Alguns outros metais eles são utilizados para fazer ferros elétricos, outros equipamentos elétricos que precisam esquentar, como por exemplo sanduicheira, a parte de dentro metálica de um micro-ondas, que pode conduzir o calor, materiais equipamentos de beleza como secador, chapinha, né? Então são utilizados esses tipos de materiais que são bons condutores de calor. E eles possuem uma baixa energia de ionização,
Então, se eles têm baixa energia de ionização, eles irão perder elétrons facilmente, né? Então, rapidinho aquele átomo ele vai atingir aquela energia e vai conseguir perder o elétron com facilidade. Aqui nós temos algumas informações, uma tabela com algumas informações para alguns metais, como lítio, rubídio, césio, ouro, magnésio, mercúrio e tungstênio, certo? Então, a primeira informação que a gente pode ver é que as temperaturas de fusão são bem grandes, certo? Com exceção do mercúrio. Vamos ver, vou ler aqui para vocês. Primeiro, são sólidos, com exceção do mercúrio, que vai ser líquido. Professor, mercúrio é líquido? Sim. Então, aquele quem já viu garimpo, trabalhou em garimpo, né? Os pais, ou até mesmo o próprio aluno, aluna, é aquele chamado azougue. Então, ele é o mercúrio puro. Certo? Então aquilo dali é o mercúrio e ele se encontra no estado líquido, ele é um metal líquido, certo? Então dizer assim, todo metal é sólido, é errado, tá, gente? Então graças ao mercúrio não ser sólido, às vezes a gente pode até associar, né? Pensa assim, metal, uma barra de metal, já pensa no sólido, mas no caso do mercúrio não se encaixa, ele é líquido. Eles possuem temperatura de fusão ou temperatura de fusão elevada, então por conta disso a maioria deles são sólidos, né? Com exceção, como vimos, né, do rubídio, do césio e o mercúrio. Então possuem temperatura de fusão bem mais baixas, certo? Então essas daí são algumas informações relacionadas aos metais. E os metais eles vão ter uma ligação própria, que é chamada de ligação metálica. Então vamos ver algumas informações sobre essa ligação metálica, tá? O material é bom condutor de eletricidade quando possui cargas elétricas móveis, isto é, cargas que podem se movimentar nesse material. Então normalmente essas cargas elétricas vão ser os elétrons, tá, gente? E uma das propriedades dos metais é relacionada ao baixo número de elétrons nos níveis energéticos mais externos e os valores relativamente baixos da energia de ionização, envolvida na retirada dos elétrons mais afastados do núcleo. Nós vimos lá atrás, né, que eles vão ter baixa energia de ionização. Por conta disso, nos metais, os elétrons podem se mover com liberdade entre os vários cátions metálicos. Então, vários cátions. Como assim, professor? Vários cátions. Quando ele vai, vamos dizer assim, ele vai perder o elétron, mas ele não vai perder e não vai recuperar. É como se ele estivesse tão longe da eletrosfera que ele vai ficar tipo só pairando, só ficando por cima, mas não vai ficar mais preso no átomo, tá? E os cátions nada mais são do que os núcleos do átomo de carga positiva, mais os elétrons que não fazem parte dessa nuvem de elétrons móveis. Portanto, íons cujo saldo de carga é positivo. Então, esses cátions metálicos eles vão perder esses elétrons da contagem, mas eles vão ficar por ali, sobrevoando o átomo, tá bom? Que na verdade agora ele já é íon. Esses cátions geometricamente dispostos ficam, portanto, imersos em uma nuvem, ou mar de elétrons francamente atraídos pelos seus núcleos. Então, como eu disse, né, o elétron vai ficar ali por cima, ele vai formar uma nuvem de elétrons, vamos chamar de nuvem, que fica por cima, né? Uma nuvem passando por cima, só que ele ainda é atraído pelo núcleo, tá? Aqui é fracamente. Gente, escrevi francamente, é fracamente, tá? Acabei de detectar aqui, deixa eu mudar. Então, vou até fazer a leitura novamente. Pronto. Salvar. Olha lá. Os cátions geometricamente dispostos ficam, portanto, imersos em uma nuvem ou mar de elétrons fracamente atraídos pelos seus núcleos. Então, vai haver atração? Vai, mas é uma atração mais fraca pelo núcleo, tá bom? Esses elétrons móveis que constituem o chamado gás eletrônico funcionam como uma verdadeira cola que une os cátions e explicam a alta condutividade elétrica e térmica dos metais. Então, assim que vai se dar, gente, a ligação, chamada ligação, né, de um átomo com o outro. Então, normalmente o metal ele não vai
por mais que ele esteja na forma de substância simples, ele não vai ficar apenas um átomo isolado, mas sim um agregado organizado, olha aqui como diz, ó. Um metal consiste em um agregado organizado com um número N muito grande de átomos. Então, se por exemplo você tem uma barra de ferro ele vai ter N átomos de ferro. O que é esse N, professor? É um número muito grande. Então, por isso que normalmente não, a gente poderia fazer uma representação, além de escrever o nome do átomo, colocar a letrinha N. Por exemplo, aqui, ó. Por isso, poderíamos representá-lo por Fe, que é o ferro, N. O que é esse N? Quer dizer que é uma N quantidade de átomos de ferro que estão juntos. Porque não é só um átomo de ferro. Não tem como separar um átomo. Pega um átomo e pá. Não. Porque ele está um ligado ao outro. Tá bom? Então, dependendo, por exemplo, da barra de ferro, uma barra de ferro pequena vai ter N átomos. Uma barra de ferro grande vai ter N átomos também, só que a grande vai ter mais átomos do que a pequena. Claro, isso é uma lógica, né? Então, a gente pode representar qualquer metal também dessa forma, tá? Então, aqui, ó, AU, para quem não lembra, é ouro. Ouro, N. Então, quer dizer que lá na barrinha de ouro, no grãozinho de ouro, vai ter N átomos, vários átomos, onde vai um átomo estar ligado ao outro, tá? Então, vou ler de novo. Por isso, poderíamos representá-lo por FAN, AUN, etc., indicando que o número de átomos necessários para formar uma unidade básica da substância simples é variável. Então, depende da quantidade que você tem disponível. Como eu disse, né? Uma barrinha pequena vai ter uma quantidade de átomos, a barrinha grande, uma quantidade maior. Tá? A geometria determinada pelos cátions que formam um retículo cristalino, que é a menor unidade que se repete na estrutura e que mantém as características da organização dos átomos no sólido cristalino, ela também vai variar de acordo com o metal, certo? Então a geometria ela pode variar. Vamos ver agora as informações sobre os não metais. Em geral, eles vão ser maus condutores de calor e de eletricidade. Não tem brilho e podem apresentar coloração variável, então as cores podem ser diversas. A temperatura ambiental e pressão de um ATM, por exemplo, olha aqui, ó, o enxofre é um sólido e é amarelo. O cloro é um gás, amarelo esverdeado. E o bromo, um líquido, avermelhado. Então aqui nós podemos ver que tem várias cores e vários estados físicos que podem ser encontrados em temperatura ambiente, certo? Então aqui nós temos uma tabela com a temperatura de fusão e ebulição de algumas substâncias simples não metálicas. Deixa eu colocar aqui o ponteirinho. Então temos aqui, ó, flu, cloro, bromo, iodo, oxigênio, enxofre e nitrogênio. Alguns exemplos de não metais, tá? Lembrando que tem outros, bem mais. Então aqui nós podemos perceber que a temperatura ambiente, o bromo é líquido, graças à temperatura, ó. Opa, isso, de fusão e de ebulição, exatamente. O bromo é líquido, o cloro, flu, oxigênio e nitrogênio, eles vão ser gasosos, e o iodo e o enxofre vão ser sólidos, devido à alta temperatura de fusão e de ebulição, ok? Aqui nós temos, deixa eu lembrar o que é aqui. Ah, tá. Aqui nós temos a tabela periódica, lembrando que é do livro de vocês, tá, gente? Ela está incompleta, ó. Então, 113, 115, 17 e 18 estão com os nomes sem seu nome de descoberta, tá? Aqui ele vai falar um pouquinho sobre os estados físicos das substâncias simples constituídas pelos elementos. Então, a coloração azul claro é gasoso, esse daqui, ó, de modo geral. O azul escuro líquido, então nós temos aqui, ó, apenas o mercúrio e o bromo. O roxo escuro sólido, tudo isso daqui é sólido. E esse rosinha, tipo aqui, ó, até que o rosinha, ó, esses daqui, todos eles, este e esses, eles são artificiais. Como assim, professor, artificial?
eles foram produzidos no laboratório, tá bom? São os elementos, aqui 93 para frente, são os elementos transurânicos e eles são apenas encontrados em laboratórios. Não foram encontrados na natureza ainda. Por enquanto é só. Desejo a vocês um bom estudo e até mais.